No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor, uma boa segunda-feira, uma boa semana para todo o povo de Deus, e nós começamos no sábado o curso de capacitação de obreiros. E você que não teve tempo de se inscrever, você que deseja muito participar, dá tempo para você. A aula está disponível, é só você ter acesso a essa aula, e aí a partir das próximas aulas você vai participando normalmente. Entre em contato com a Elaine através do 19 9898 02214. Tá bom? Tenha um excelente dia. Eu tenho mais 2 recados para passar para você, 2 informações importantes, uma sobre o curso e uma novidade de uma live que a gente vai estar fazendo num outro canal na próxima terça-feira, amanhã, tá bom? Mas vamos ao tema de hoje. Diz assim a palavra de Deus: o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Vou repetir para você: o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Esse versículo está em Gálatas, capítulo 3, verso 20. Está na carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3, verso 20. Ele está dizendo que o medianeiro, ou seja, que é medianeiro, pastor Tony? Medianeiro é aquele que medeia, né? Que é o, vamos dizer assim, um intermediador, né? que intervém, que é responsável, diz a tradução, né? Diz o dicionário, né? Pelos acordos de conciliação entre partes conflitantes, veja só. Mas o medianeiro que Paulo está falando aqui, ele está falando que o medianeiro não é de um, ou seja, que o mediador, né? Aquele que faz essa ligação, não é de uma pessoa, ele é de todos que creem. Ele está se referindo ao sacrifício, está se referindo à cruz. Mas Deus é um. O que é o fato aqui do Minuto da Unicidade desta segunda-feira? Deus é um. Você indo para Tiago, ele está na mesma sintonia. Crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Tiago 2, 19. Você vai vendo, tanto nas cartas apostólicas quanto nos livros do Antigo Testamento, que Deus é um. A própria Shema, na verdade, quando um judeu fala que Deus é um, ele está se referindo a Shema, que é uma errad única, não está se referindo ali àquela errad que eu falava no debate lá, se referindo a uma dúzia de ovos, tem 12 ovos e ali não é nesse sentido. É no sentido exclusivo da palavra, em todos os seus atributos e toda a sua essência. Deus é um, não é trino. Você não acha que o Espírito Santo, né, que o Eterno, o Espírito do Soberano, não conhecia esses dias? Não saberia que os debates, que as pessoas se confundiriam com esse assunto? E não poderia deixar, por exemplo, pelo menos um versículo dizendo que Deus é trino, ou triuno, ou tripartito? Pois sabendo dessas questões, pelo seu Espírito, pela sua presciência, que é o conhecimento de todas as coisas antes que elas acontecem, esse é um atributo de Deus, exclusivo dele, onisciência, sabe de tudo. Quando, inclusive, o próprio Cristo pergunta para Pedro: tu me amas? Ele fala: eu te amo, Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Então, veja, ele deixou claro o que ele deixa, então, conhecendo esses tempos, conhecendo esses debates, conhecendo a mente das pessoas, conhecendo até mesmo a sede de alguns por conhecer a verdade. O que Deus fez? Deixou bem explícito que Deus é um. Não é artigo indefinido neste caso aqui. É um numérico, um na sua totalidade, na sua plenitude.
a teologia ela começa a se debruçar, ela começou, e eu falava com o irmão no nosso debate que tivemos sábado, está lá no canal do pastor Tony de Souza, ele dizia, a igreja demorou se reunir para resolver isso, quando se reúne não resolve essas questões da natureza humana, da natureza divina. Bom, o pastor Alexandre Martins afirma no debate que a igreja primitiva não tinha essa dificuldade. Agora, há uma diferença muito grande da igreja primitiva para aquela igreja que se reuniu no Concílio de Nicéia para decidir o que já estava decidido nas Escrituras. Eles tentaram descobrir algo ou entender algo que já estava explícito nas Escrituras e que a igreja primitiva não tinha a menor dificuldade. Qual igreja foi essa que se reuniu em Nicéia? Então, assim, é muita coisa para se pensar, para se falar, mas o Eterno, pela sua poderosa vontade, já nos deixou, nos ortogou tudo que está aí para saber que Deus é um só, não é trino. Por isso a importância do Minuto da Unicidade, porque através deste programa nós vamos falando aí para todas as pessoas que nos acompanham que Deus é um só, que o batismo é em nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo e que não há outro além dele. Seja bem-vindo sempre ao Minuto da Unicidade. Agora eu vou dar os dois recados. O primeiro recado é que amanhã nós teremos um debate falando sobre a dupla natureza com o pastor Gilberto Lopes Gonzalez, diretamente da Colômbia, ao vivo, e também o pastor Michael Knight, diretamente de Goiás. Ah, pastor, mas esses assuntos, não... Olha, vamos ouvir, vamos colocar ali na balança, vamos aprender um pouquinho. Nós aprendemos ouvindo, não vamos ficar estacionados na nossa fé. A Bíblia recomenda crescer na graça e no conhecimento de Deus. Trabalhando para ser um debate muito tranquilo, são dois irmãos unicistas, conhecem a mesma mensagem, há pontos que divergem, pontos teológicos, e nesses pormenores há muita dúvida entre os que acompanham. Você está convidado a nos acompanhar amanhã às 8 horas da noite lá no canal do pastor Tony de Souza. Eu vou deixar o link na descrição para você que acompanha aqui no YouTube, tá certo? E outro recado é que o curso, como eu disse, já está acontecendo. A primeira aula foi sábado, as aulas serão sempre aos sábados, mas estarão disponíveis. O curso vai inicialmente iria até o dia 18 de março, mas agora ele vai se estender para mais um sábado, vai até o dia 25 de março. Dia 25 de março ele vai ter a aula final, que é um resumo de tudo que foi transmitido, e no dia 18, quando seria a última aula, vai ter a aula O Obreiro e a Unicidade. Para você que é unicista, para você que é obreiro unicista, como um obreiro deve analisar essa questão da unicidade de Deus e o que temos a compartilhar com os obreiros com relação à unicidade de Deus. Mais uma aula muito interessante, um aulão maravilhoso para você que gosta da unicidade e quer servir, mas não sabe o que fazer, como ser um bom obreiro com relação à mensagem do nome. Muito importante essa aula, talvez a mais importante desse curso de capacitação de obreiros. Todo o curso é muito interessante, muito importante, muito útil na obra, mas participe, ainda dá para você se inscrever. Entre em contato na descrição do vídeo para você no YouTube, o contato da Elaine. Você que recebe pelo WhatsApp, entre em contato comigo e eu faço aqui, te explico melhor, tá certo? Que Deus abençoe a você, uma semana de vitórias. Até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.